Oi pessoal, bem-vindos de volta. Hoje eu vou falar o que é o Design Thinking e o que é a história do Design Thinking. Os tempos mudaram muito. As pessoas estão buscando relevância no que elas querem, as empresas estão se relacionando de uma forma diferente com os seus clientes, com o seu público. Isso fez com que a gente precisasse se mexer e entender algumas coisas que antes não eram tão compreendidas pelas empresas. Imagina que antes da Revolução Industrial, as pessoas produziam coisas umas para as outras. A base era a confiança, era o escambo, era a troca. E com a Revolução Industrial, essas coisas começaram a mudar. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade, trabalhar como operadores de máquinas, buscando a linha de produção, a expansão dos negócios, quantidade, acesso, produção em massa. Isso tirou o poder criativo das pessoas naquele momento e passou a transformar esse artesão em um operador de um parafuso que ele não sabia nem do que era esse parafuso. Nessa época também nasceu a Bauhaus, que foi a primeira escola que trabalhou a questão do design, para combinar forma e função para entregar para a indústria alguma coisa que era relevante para as pessoas. Essa escola não foi para frente, ela acabou fechando, mas depois de um tempo começou a se perceber que os profissionais que passaram por ela eram muito relevantes para o mercado, tinham ideias incríveis, iniciativas muito conectadas com o que as pessoas precisavam. E foi aí que teve o resgate da essência do que é um designer, do que é o design. O Design Thinking nada mais é do que o resgate da essência de como um designer pensa para produzir as coisas. O designer, ele pensa os problemas centrados nas pessoas. Todas as soluções são pautadas no que as pessoas precisam, não no que a empresa quer entregar para os outros. Então, parece que é novo. O Design Thinking veio com um termo muito novo, mas na verdade ele não é. É o resgate de como a gente deve pensar as soluções dos problemas das empresas para as pessoas. O Design Thinking é uma abordagem que é pautada por 3 pilares principais: a empatia, a colaboração e a experimentação. A empatia é você se colocar no lugar dos outros e projetar pensando nas pessoas, entender os problemas delas e atuar com relevância nesse ponto. A colaboração é como você consegue trabalhar e trazer as pessoas de backgrounds diferentes, experiências diferentes, para co-criar, para pensar soluções, desde entendimento do desafio até quais são os protótipos e as possibilidades para aquele desafio ser executado. E a experimentação é realmente como eu testo as soluções antes de implementar. É errar rápido e barato. Então, quando eu trabalho com essas 3 abordagens ao mesmo tempo, ao longo de um projeto inteiro, eu trabalho com Design Thinking. Design Thinking é um jeito de pensar nos desafios, nas soluções e nos problemas. Ele é pautado pela necessidade das pessoas, é centrado nos usuários. Então, sempre que eu tenho um olhar empático para os desafios, eu estou exercitando o meu poder como designer, eu estou projetando com relevância para as pessoas. Antes da gente falar de design, antes da gente falar de como projetar para essas pessoas, a indústria projetava muito pensando de dentro para fora. Então, como que eu consigo otimizar meus processos, escalar os meus produtos, produzir com melhor qualidade ou comunicar melhor a minha marca, mas tudo isso sem envolver muito o usuário nesse processo. Esse processo era muito otimizando os recursos internos. Ninguém perguntou para você se o jeito que você vai num restaurante ou o jeito que você usa o serviço de metrô é o melhor para você. Ninguém perguntou para as pessoas isso. Foi tudo isso pautado pelo como a empresa deveria fazer de um jeito mais simples, mais barato, mais rápido. Então hoje, como a gente tem muita opção, tem muito recurso, muito serviço disponível, muitas estratégias, muitas opções mesmo, a gente começa a entender que as empresas começam a entender que elas precisam voltar o olhar delas para as pessoas primeiro de tudo. E projetar com relevância para as pessoas primeiro, que é o que elas precisam. A relevância é o que vai trazer diferencial competitivo para as pessoas nos dias de hoje. No começo, quando nada era produzido e nada era distribuído, o principal diferencial competitivo das empresas era só a produção. Quando isso passou a ser commodity, as empresas produziam à torto e direito, a distribuição passou a ser o segundo ponto de relevância. E aí, quando todas produziam e distribuíam, o terceiro ponto foi a qualidade. E as empresas que tinham qualidade eram as que estavam bem na fita. Depois que todas produziam, distribuíam, tinham qualidade, elas tinham que comunicar essa qualidade. E aí é quando o marketing explode e a comunicação começa a falar mais alto. Hoje todas as empresas falam o que elas fazem, mas é difícil a gente confiar realmente só no que elas falam. Por isso que a relevância é o ponto principal para que as empresas tenham um diferencial competitivo nos dias de hoje. As pessoas precisam disso. A gente tem hoje plataformas, comunicação em tempo real, as pessoas interagindo umas com as outras. E isso faz com que as empresas tenham que entregar o que elas prometem. Porque se elas não entregam, as pessoas falam umas com as outras. E a gente acaba resgatando a confiança que foi deixada para trás antes da Revolução Industrial,
quando a base era a troca, era a informação, era a produção direcionada para o que a pessoa precisava. Então hoje a gente tem é muito necessário que as empresas pensem nisso, que os projetos pensem nisso, entreguem o que prometem. Porque essa rede é muito fomentada, é muito conectada e as pessoas confiam muito mais nas indicações do que no que as empresas falam delas mesmas. Cada vez mais as empresas estão buscando inovar e trazer soluções relevantes para as pessoas. É por isso que o Design Thinking vem com uma abordagem muito relevante, muito conectada com o que as pessoas precisam e com o jeito das empresas olharem para produzir essa relevância e entregar essa experiência positiva para os seus clientes. Isso começou muito nos Estados Unidos. As empresas começaram a olhar para o design e trazer essa relevância, entendendo como trabalhar os projetos delas nesse ponto. E hoje ainda é um começo, ainda está numa sementinha de como isso pode ser desenvolvido, mas as empresas estão começando a olhar para isso com mais atenção. O Design Thinking é uma forma de você conseguir se conectar com a relevância do cliente, do que é importante para o cliente. As empresas acabam entendendo que isso é uma forma de otimizar até os custos delas e como elas conseguem trabalhar interações que são realmente valiosas, que os clientes valorizem enquanto eles interagem com elas. Por ser uma abordagem muito empática e que coloca os usuários no centro do problema e no centro das soluções, o Design Thinking serve tanto para diagnosticar uma situação, uma experiência ou o tipo de um uso de serviço, quanto para produzir e selecionar e até gerar novas ideias de como esses problemas podem ser solucionados. É um jeito de olhar para o desafio e colocar o usuário no centro de tudo que é necessário, de tudo que é produzido, de tudo que é construído. Em um projeto de Design Thinking, a gente consegue acompanhar nas etapas desse projeto e envolver esses usuários para co-criar e construir junto com a gente. Parece que é uma abordagem muito difícil, que só as empresas conseguem usar, mas por ser um jeito de olhar para os desafios e um jeito de construir novas soluções, você pode usar o Design Thinking para a vida pessoal, para a vida profissional, para o que você quiser construir ou para o que você quiser solucionar. Para uma viagem de férias, por exemplo, você consegue usar essa abordagem, usar essa metodologia, esse jeito de olhar para chegar numa solução do que é melhor para você, do que você busca com esse desafio. Você pode construir uma nova empresa, você pode construir uma nova oportunidade, olhando com essa lente e trabalhando com esses 3 pilares, a empatia, a colaboração e a experimentação, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Na vida profissional, iniciativas pessoais também, essa abordagem pode ser usada para construir novos projetos, novos produtos, novos serviços, novas iniciativas. Tudo isso com a premissa e com o olhar voltado nas pessoas em quem esse desafio vai ser aplicado e para quem as soluções vão ser construídas também. Se você está pensando um projeto para uma empresa, para um cliente seu ou para alguém que você quer entregar uma nova experiência ou até para você mesmo, na sua vida pessoal, você pode usar essa abordagem, usar esse jeito de olhar para o desafio para chegar em novas soluções, novos projetos, novas iniciativas, novos serviços. Você pode construir olhando por esse pilar, olhando por essa abordagem, que é pautada nesses 3 pilares de empatia, colaboração e experimentação. Bom, pessoal, nessa aula a gente falou um pouco sobre a história do Design Thinking, quais são os pilares do Design Thinking e como isso pode ser aplicado na vida pessoal e profissional. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre quais são esses pilares da empatia, colaboração e experimentação. Até lá!